você não foi feito por Deus para seguir o caminho da maioria. Você é uma pessoa especial, que Deus te chamou para um propósito especial na face da terra. E vai custar algo de você, mas vai valer a pena. Eu vim para anunciar a vocês. Vocês também não são somente humanos, vocês também são espírito. Em 2026, vocês precisam começar a viver como espírito, como espírito, como espírito. Embora a gente esteja profetizando a respeito de 2026, 2025 ainda não acabou. Boa tarde, queridos. Quero dar boas-vindas a todos que estão aqui para começarmos o culto das 17 horas aqui na sede, na Comunidade das Nações. Quero dar boas-vindas também a todos os queridos que estão nos acompanhando pela internet. Nesse momento eu gostaria de pedir que ficássemos todos em pé. Eu vou compartilhar o que diz em Hebreus, no primeiro capítulo, no versículo 3 de Hebreus. Uma passagem que eu acho muito significativa, muito representativa, e fala de Jesus Cristo. Diz o seguinte no versículo 3: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E é esse Cristo, esse que está à direita do Pai, que veio aqui, viveu entre nós, se fez homem, veio da sua glória, se fez homem, pagou o preço dos nossos pecados ali na cruz, e pela vitória que teve sobre a morte e ressuscitando ali no Calvário, ele nos purificou e nos abriu acesso a estarmos aqui nesse dia e louvarmos e nos rendermos a Ele em adoração ao Seu nome. Ele que sustenta todas as coisas pelo poder da Sua palavra. É a Ele que nós vamos adorar agora e louvar. É só Ele que é digno de louvor. É aquele que criou os céus e a terra, o universo, é aquele que morreu por nós. Queridos, vamos adorar agora, como a palavra nos diz, em espírito e em verdade. Clamar pelo Espírito Santo, que Ele possa governar o nosso coração, possa falar a nós o que nós precisamos ouvir. E vamos agora orar a Ele. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, em comunidade, para estar na Tua presença, porque a Tua palavra nos diz que onde 2 ou 3 estiverem, ali Tu estarás. Então nós, crendo na Tua palavra, Senhor, nós Te damos boas-vindas aqui no nosso meio. Senhor, nós vamos Te louvar agora em comunidade. A Tua palavra nos diz que no meio dos louvores Tu derrama a Tua bênção. Senhor, derrama a Tua bênção. Vem, Espírito Santo, tem liberdade no nosso meio. Senhor, onde Tu estás, há milagres, há cura, há libertação, há alegria no coração. Senhor, renova as nossas forças agora e aceita o nosso louvor, porque só Tu és digno, Senhor, em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Diga isso a Ele. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, aleluia, e uma nuvem de glória. Vamos dizer, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de receber
todo poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo poder. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, tu és, tu és santo, 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 santo. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Esse é o nosso Deus, aquele que venceu a morte. Santo, 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 aquele que ressuscitou. Santo, 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 aquele que é o Senhor. Santo, 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 leão da tribo de Judá. Santo, 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 raiz de Davi. Santo, 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 estrela da manhã. Santo, 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 o cavaleiro do cavalo branco. Santo, 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 os seus olhos como chama de fogo. Santo, 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 na sua boca uma espada afiada. Santo, 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 está vestido com um manto de sangue, e sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis, aleluia. Senhor dos Senhores, Ele é Senhor dos Senhores. Você pode aplaudir o nome desse Deus? Aleluia! Essa é a hora de você sair do seu lugar, cumprimentar pelo menos uns 50 irmãos. Diga que bom que você está aqui. Seja bem-vindo à casa do Senhor Jesus. Sai do seu lugar aí, meu irmão. Dá um sorriso bem lindo pro seu irmão. E diga que bom que você está aqui. Aleluia! Essa é uma tarde de celebração. Vamos celebrar o nome de Jesus. Canções. Tchau, tchau. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Diga. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa, se entregou. Diga, eu não mereço, mas sua graça me alcançou.
porto seguro, a minha segurança é você. Minha torre forte, meu amado, diga: te encontrei e nunca vou te deixar. Meu porto seguro, a minha segurança é você. Minha torre forte, meu amado, te encontrei e nunca vou te deixar. Porto seguro, o nosso socorro bem presente. Filho sou, teu amor me constrange. Me basta. Diga: eu quero estar onde você está. Eu quero estar onde você está. Permanecer onde você está, meu Pai. Meu Pai. está. Se eu descer as profundezas, tu lá está. Se eu me perder, você vem pra me encontrar. Em teus braços para sempre eu quero estar. Se eu subir aos altos céus, tu lá está. Se eu descer
seguro, a minha segurança é você. Te adoramos, minha torre forte, meu amado, te encontrei, nunca vou te deixar, meu porto seguro. Esse é o nome
bem alto o nome de Jesus. Esse Deus poderoso, esse Deus grande, esse Deus que vive e reina. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? Dos anjos Maria viu. E eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que aqui estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me o favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa os teus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Diga para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. Até estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu nome. Ó morte, onde está? O rei ressuscitou. Ele venceu na fé.
mais um instante, permaneça com as suas mãos levantadas, com seus olhos fechados. Você está aqui porque Ele venceu. Você está aqui porque houve uma entrega. E o que você vai entregar para Ele hoje em troca daquilo que Ele fez, daquilo que Ele ofereceu por você? Você hoje foi convidado para participar da mesa, a mesa do banquete. E essa mesa, ela tem história, ela tem muita história. E ela tem muitos significados. Se nós olharmos a trajetória de Jesus, Ele se despiu da sua glória. Ele veio a essa terra e habitou não como um Deus, mas como um comum, como filho de um carpinteiro. Ele se entregou, Ele abriu mão de tudo. E por um tempo, por 30 anos, Ele permaneceu aqui. Talvez, como eu disse, desapercebido, um comum. Mas depois, durante 3 anos, durante esses 30 anos, Ele já estava sendo preparado para o Pai. E durante 3 anos, Ele começou ali o seu ministério. E Ele começou a trazer para a terra uma nova realidade. Ele começou a trazer as boas novas do Evangelho. E as pessoas então começaram a poder experimentar o que significava aquilo, o que era o reino de Deus chegando até a terra. Então as mudanças começaram a acontecer. As pessoas que se encontravam com Ele, que eram tocadas por Ele, eram transformadas. E isso durou por cerca de 3 anos. Até que veio o tempo da entrega. E o tempo da entrega é um tempo difícil. Principalmente quando há dor, quando há adversidade, você permanecer firme, você permanecer fiel quando você é perseguido, quando há algo te incomodando, quando tudo na sua casa não vai bem, mesmo assim você está lá. E Ele não abriu mão do seu propósito, Ele foi firme, Ele foi fiel até a morte de cruz. E o seu corpo foi rasgado, o seu sangue foi vertido, porque um milagre maior ainda precisava acontecer. Mas aí veio o tempo da escuridão, em que ninguém entendia nada. 3 dias Ele escondido ali, debaixo da terra. Os seus seguidores já não entendiam mais e falavam: não era esse o Salvador? Não era esse que iria resolver os nossos problemas? Como assim Ele está morto? Mas o tempo passou e o propósito de Deus não muda. E o domingo chegou, querido, e veio o tempo da ressurreição, e veio o tempo da vitória, e veio o tempo em que a morte foi vencida. E o que eu quero te lembrar aqui hoje, e você está diante dessa mesa, é para se lembrar de todas essas fases. Sabe, Deus quer de você o tempo de preparação, o tempo em que você se separa para Ele, em que você abre mão do sucesso, da fama, de qualquer outra coisa, mas você decide permanecer. Muitas vezes nós estamos no tempo da dificuldade, no tempo da entrega, talvez no tempo de morte, em que parece que tudo está dando errado, em que a dor chega, em que a enfermidade chega. Mas o período maior na vida de Jesus, e que vive até hoje e que perdurará pela eternidade, é o tempo da ressurreição. Então não importa se você, como você entrou aqui, esse tempo é passageiro, esse tempo é provisório. A morte não deteve, e assim também nada vai deter você, porque a morte foi vencida, e porque Ele ressuscitou, e porque Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. Você só precisa ser forte e corajoso, porque a ressurreição vai chegar. Aquilo que você pensa que está morto vai reviver, porque Ele reviveu, porque Ele pagou o preço. Então levante a sua mão, se expresse diante dEle. Essa noite é uma noite de ressurreição. Você está aqui para ser lembrado. O sacrifício foi feito, mas Ele conquistou por mim e por você. Então seja grato, levante a sua mão e glorifique ao Senhor, que vive, que reina para sempre. Aleluias! Eu posso crer.
Aleluia. Você pode fazer melhor. Se for para Jesus, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dê boa tarde para quem está sentado do seu lado. E já fala para essa pessoa: esse é um mês, esse é um ano em que o Senhor está ressuscitando os seus sonhos, os seus projetos. Nós estamos diante da mesa e eu sinto muito forte uma atmosfera de ressurreição. A atmosfera de ressurreição, como a pastora Luciana falou aqui, Ele ressuscitou e juntamente com Ele nós ressuscitamos. E hoje Ele está aqui para ressuscitar os nossos sonhos, os nossos projetos. Eu não sei o que você tem colocado diante dEle ou o que você tem desistido. Tem coisas que você já desistiu. E eu quero ser profeta na sua vida hoje. E eu quero profetizar. Levante a sua mão. Que essa é uma noite. Essa é uma tarde. Em que o Senhor está requerendo de você. O que queres que eu te faça? Quais são os sonhos que você deixou para trás? Quais foram os projetos grandes que você não conseguiu realizar? Eu, o Senhor, eu estou colocando a mão sobre ti. Os meus ouvidos estão abertos, inclinados a receber as suas petições. E essa tarde é essa tarde de ressurreição em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar com você a palavra que está em João 15:7. Eu gostaria que você marcasse essa palavra na sua Bíblia, no seu celular, porque essa palavra ela vai te perseguir esse ano de 2026. Amém? Glória a Deus. Eu sinto Deus nesse lugar. Sinto o Espírito Santo aqui muito palpável nessa tarde. E eu quero declarar isso, porque assim como é declarada a nossa fé, assim será. E eu sinto Deus nessa tarde. Eu posso ouvir um amém? Eu sinto o Espírito Santo muito palpável nesse lugar. João 15:7 vai dizer: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Diga comigo, tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei e vos permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a sua alegria seja completa. Diga comigo, a minha alegria. Ah, não, você pode fazer melhor. A minha alegria em 2026 será completa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Ele está falando de princípios. E eu sinto muito forte nessa tarde, quando eu estava pensando na palavra que o Senhor gostaria que eu trouxesse, sobre o princípio do dízimo. Nós estamos na mesa da aliança, na mesa da nova aliança. Essa mesa requer de nós os princípios arraigados na nossa mente, e no nosso coração e nas nossas mãos. As nossas mãos, elas precisam realizar, elas precisam obedecer a princípios. E o princípio do dízimo, que está lá em Malaquias 3:10, que vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele é específico em falar de dízimo, não de oferta, mas ele se refere à 10ª parte de tudo aquilo que vem às suas mãos, para que haja mantimentos na minha casa. E depois disso, fazei prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-se. A sua alegria completa está diretamente ligada ao seu princípio, ao princípio do dízimo. A você obedecer, a você ouvir atentamente o Senhor, atentamente a voz do Senhor, os seus mandamentos, e obedecer. E quando você é chamado de discípulo. Quantos discípulos temos aqui de Jesus? Eu vou dar uma chance para você. Quantos discípulos nós temos aqui de Jesus? Aleluia! O mundo espiritual está vendo a sua expressão. A sua resposta não é para mim, a sua resposta está sendo para Ele. Então,
2026, eu sinto muito forte no meu espírito que haverá uma transferência de riquezas do ímpio para o justo. Por quê? Porque no momento de tribulação, quem pavimenta o chão da sua casa, o teto da sua casa, é o princípio. O princípio é que lhe sustenta. O princípio é que vai guardar você. O dízimo é que guarda a sua casa. O dízimo é que faz com que você não tenha prejuízos. É onde o devorador é amarrado. É onde o Senhor abre as janelas do céu. E eu já quero profetizar sobre a sua vida, que as janelas dos céus, elas já estão abertas em 2026 sobre a sua vida, derramando bênçãos sem medida. E eu amo isso. Essa é a economia do céu. Quando você é dizimista, eu estou falando de dízimos, amém? Quando você é dizimista, você tem acesso à economia do céu. Eu vou explicar para você. Você tem acesso àquilo que está no céu, que está acima das suas possibilidades. E essa é algo que eu vivo intensamente na minha vida. Eu amo acessar aquilo que Deus tem para mim acima das minhas possibilidades. Porque eu sinto Deus chegar, o céu descer sobre a minha vida. E nós temos que ser esses, em que a nossa palavra, a nossa declaração, ela vai acontecer em nome de Jesus. Porque nós temos uma aliança com Ele. Nós somos alguém que temos aliança com Ele. E eu tenho vivido muitos testemunhos sobre isso, de falar, desejar e o Senhor manifestar. E essa semana atrás eu tive essa bênção. Eu falei para o meu esposo, eu vou comprar um iPhone para mim. Eu estou sentindo vontade de ter um iPhone. Nunca tive vontade de ter um iPhone, mas eu não estou gostando da imagem do meu celular e eu quero comprar um iPhone para mim. Aí ele disse amém. Eu sei que ele diz amém, mas tá louca, né? Um iPhone 16. Mas é porque eu declaro acima das minhas possibilidades. Porque eu creio na fidelidade do meu Pai, que é dono do ouro e da prata, que tudo pode me dar, que vai realizar os desejos do meu coração. Amém? 24 horas depois, eu estava com o celular na mão. 24 horas, eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ter aquilo que você desejar, alinhado com o princípio. 24 horas você vai ter a manifestação daquilo que você deseja em nome de Jesus. Fique de pé nessa tarde, pegue o seu envelope, não perca tempo. Essa é uma tarde de Santa Ceia. Não foi comprado não, gente. Chegou nas minhas mãos porque Deus falou com alguém. E esse alguém chegou para mim depois, no outro dia, e disse: o Senhor falou comigo que eu tinha 24 horas para levantar um celular para a senhora. Chegou na minha casa, mandou eu ir no portão. E eu, aleluia, glória a Deus. Não está dando tempo nem de pesquisar. Levante bem alto, eu quero orar. Nós estamos numa atmosfera do sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, o testemunho faz de novo. E o Senhor tem me dado acima das minhas possibilidades. E eu quero liberar dessa mesma atmosfera de milagres, de testemunho. Coisas, meu Deus, que eles desejaram, mas são difíceis no natural. Senhor, abençoa cada semente para uma frutificação sobrenatural. Em nome de Jesus, traga seu dízimo, a sua oferta com alegria. Aliás, os obreiros estão passando. Como emblema de vergonha.
que toda casa se encha com a tua fumaça. Olá, igreja. Começamos mais um 100 News. E esse é especial. Já entramos na atmosfera de adoração para a imersão 2026. Diretamente aqui do lago, viemos lembrar que o Imersão Total 2026 está chegando. Quinta-feira daremos início a 120 horas de adoração, louvor e milagres. O nosso tema não poderia ser mais propício, que toda a terra se encha da sua glória. Assim como essas águas preenchem esse horizonte, cremos que a presença de Deus inundará as nossas vidas. No feriado, enquanto o mundo celebra a carne, nós escolheremos exaltar ao Senhor. Só por isso, você já deveria estar pronto para participar. Mas para essa entrega ser completa, teremos participações especiais como Felipe Rodrigues, Antônio Cirilo, Oni Saldes, Thales Roberto, Hernandes Dias Lopes, Carlos Damasceno, Thalita Catanzaro, Ioná Amorim e, claro, os nossos bispos JB e Dice Carvalho. Programe-se para participar e a entrada é totalmente gratuita. Só vem! E por falar em mergulhar mais fundo na presença, você que decidiu seguir a Jesus, o primeiro batismo de 2026 será no dia 7 de março, às 16 horas, no Ípica Hall. Mas antes disso, teremos o aulão no dia 28 de fevereiro, às 10 horas, no CN Office. Te vejo lá, hein? Para você que está chegando na Comunidade das Nações agora, eu tenho um convite. No dia 22 de fevereiro acontecerá a primeira edição do Check-in, um tempo preparado especialmente para você conhecer cada detalhe da CN. Você que deseja servir, ser um líder ou até mesmo se preparar melhor para os desafios da vida, a Academia das Nações é o seu lugar. E o melhor de tudo, as matrículas ainda estão abertas. O Ministério Hebron terá mais uma ação para levar o amor e o cuidado de Deus. Será no próximo dia 20 de fevereiro, no Hospital de Base. Se você deseja ajudar e levar o reino às pessoas, essa é a hora. O Culto Hope voltou com tudo. Acontece todos os sábados às 19h30 no galpão do Templo Cia. Venha receber uma palavra e ter um tempo de comunhão. Esperamos você. E você, já começou o seu devocional diário? Com o livro dos bispos JB e Dice Carvalho, Conversas íntimas com o Espírito Santo, você encontrará direcionamento para a sua vida durante o ano todo. E tem mais, áudios exclusivos que você acessa escaneando o QR Code, que fica bem no início do livro. Além disso, essa semana começaremos com os vídeos diários para te ajudar a crescer em intimidade. Para adquirir o seu, basta ir à loja da Chara ou acessar editorachara.com.br. Para mais informações sobre essas notícias, acesse cnnews.com.br. E eu fico por aqui, lembrando que quinta-feira agora começa o Imersão Total 2026. Te espero lá! Glória a Deus, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga um amém bem forte aí. Amém. Que atmosfera é essa deste culto hoje, gente? A pastora T falou que o céu está baixinho, baixinho, baixinho. Está palpável a presença dele. E eu acredito que ele vai falar muito ao seu coração e ao meu coração, através dessa mensagem que ele colocou. De Isaías 35, versículo 3 ao 7. Diz o seguinte: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e as línguas dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no erro. E a terra seca se tornará em lagos, a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jazia os chacais haverá erva como canas e juncos. Meu Deus, me arrepiei todo lendo essa passagem. Pai, essa tua palavra em nome do Senhor Jesus, fala ao nosso coração. Que toda interferência que queira roubar a revelação desta palavra que o Senhor quer falar com a igreja, caia por terra em nome de Jesus. Que os ouvidos se abram, ó Pai, para ouvir a voz do teu doce Espírito Santo. E que o coração se converta ao Senhor. Que o coração se fortaleça com a sua presença. Que teu Espírito, Senhor, toque em corpos hoje, Senhor. E eles respondam ao toque do teu Espírito Santo. Que seja uma tarde, início de noite, que venham marcar vidas.
E que pessoas saiam daqui com a certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem nos impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E digo ao fraco, eu sou forte. Nós nos apropriamos da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Se você concorda com isso, diga amém. Queridos, o Salmo 35 é uma palavra profética, liberada não para um povo que estava forte, não, ela é liberada por um povo que estava cansado, um povo que estava ferido, um povo desgastado com a caminhada. Não é uma palavra depois do deserto, mas é uma palavra liberada no deserto. Não importa o deserto que você está passando hoje, existe uma palavra de Deus que vai ser liberada ao seu coração, e esse deserto vai mudar em nome de Jesus. Porque Deus não espera a mudança do cenário para falar. Não, Ele fala para provocar a mudança do cenário. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus está falando, porque essa tarde Ele quer provocar uma mudança no cenário que você está passando. Se por acaso esse cenário é ruim, ele vai mudar para melhor. Mas se por acaso o seu cenário já é poderoso, sobrenatural, eu quero dizer para você, Deus pode fazer ainda mais, ficar muito mais poderoso e ainda muito mais sobrenatural. Então nessa tarde o Espírito Santo está anunciando: o tempo de enfraquecimento chegou ao fim. O tempo de enfraquecimento chegou ao fim, porque a palavra é: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Se Deus manda fortalecer, é porque em algum momento a força foi perdida. É porque as mãos em algum momento ficaram fracas, porque as batalhas estão longas. A fé, em algum momento, devido a essas batalhas longas, ela está um pouco desgastada. Muitas vezes você pergunta: o que está acontecendo? Quanto mais eu oro, quanto eu mais jejuo, quanto eu mais busco, parece que o cenário não muda. E aí começam a se acumular as frustrações. Os joelhos então se tornam trêmulos, porque o medo começou a governar. Medo é um espírito que tenta apoderar da sua fé, tentar levar você a duvidar daquilo que a palavra diz a seu respeito, e então a sua confiança começa a ser abalada. Não é por falta de chamado que ela está sendo abalada, é o desgaste da caminhada no deserto. Você lembra no início, quando você aceitou Jesus? Lembra no início, o primeiro amor, aquela convicção, aquela certeza, aquela fé ousada. O gigante poderia se levantar, mas você virava para ele e falava assim: pode vir para cima, porque aqui tem resposta. Parte para cima, porque aqui tem uma pessoa que caminha com Deus e sabe o significado, sabe o seu DNA, sabe onde ele pode chegar. Era muito fácil no início da caminhada. Havia essa coragem para enfrentar os gigantes. Mas se a fé não for cuidada, o fogo vai diminuir. Diga assim: se a fé não for cuidada, o fogo vai diminuir. Levítico 6:2 diz: e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Coisas que eu aprendo nesse versículo: primeiro, é Deus que acende o fogo. Segundo, o sacerdote mantém o fogo colocando a lenha. Mas o sacerdote também, ele tem que retirar a cinza. Apesar da cinza ser um produto do fogo, mas se ela não for retirada, ela vai apagar o fogo. Repita comigo, diga assim: Deus acende o fogo, o sacerdote mantém a lenha, mas a cinza precisa ser removida.
Cinza é resultado de experiências passadas que já não sustentam o fogo de hoje. Tem pessoas que estão vivendo do passado, pessoas que estão vivendo de experiências do passado, pessoas que não buscaram uma revelação nova, não buscaram, estão ainda presas lá em 2020, aquele saudosismo. Foi muito bom 2020, mas Deus tem muito melhor para 2026. Talvez seu 2014 foi extraordinário, você teve experiências profundas, você teve visitações de anjos, sabe quando você orava e o céu tremia? Eu quero dizer para você, não acabou. Deus quer fazer com que você seja ainda muito mais forte, muito mais intenso. Aí quando você estiver orando, o céu vai descer, vai se tornar raso, você vai dar uma ordem, e essa palavra vai ser conhecida no céu, mas a sua palavra também vai ser conhecida lá no inferno, e o inferno vai ter que se dobrar à palavra que vai sair da sua boca, porque a palavra que vai sair da sua boca não serão suas palavras, mas serão o Espírito Santo do Senhor falando através de você. Então, tem uma unção de Deus fresca para o seu agora, e você precisa se mover nela. Eu quero dar um exemplo de Pedro. Pedro, ele anda sobre as águas por causa de uma palavra. Uma só palavra fez com que Pedro andasse sobre as águas. Quando ele falou: Senhor, se é o Senhor, que eu vá ter com o Senhor. E ele ouviu a voz: vem. Essa única palavra foi capaz de despertar a fé de Pedro, ao ponto dele descer daquele barco e começar a andar nas nuvens, sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos em quem falou, ele não afundou. Enquanto ele manteve os olhos e direcionado por aquela palavra, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para o vento e o medo entrou, ele começou a afundar. Entenda, ele não afundou por causa do mar, ele não afundou por causa da força do vento, não, ele afundou porque tirou os olhos daquela pequena palavra: vem. Muitas vezes nós nos tornamos com os nossos joelhos trêmulos e vacilantes, porque nós tiramos o foco da palavra. Existe uma palavra liberada sobre o seu respeito, e você precisa buscar em Deus essa palavra. E quando você descobrir essa palavra, você vai se mover nessa palavra. E quando você se mover nessa palavra, você vai fazer coisas que pessoas irão duvidar que você foi capaz de fazer aquela palavra, fazer as coisas que você fez. E quando é que a fé esfria? Quando a fé esfria, as mãos perdem a destreza espiritual. Quando a fé esfria, a coragem cede lugar à dúvida. Quando a fé esfria, os joelhos tremem porque o medo assume controle. Mas nessa tarde, início de noite, o Espírito Santo está retomando o controle da sua vida. O Espírito Santo está fortalecendo a sua fé, e você vai começar a se mover no seu real DNA. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E co-herdeiro significa aquele que tem o mesmo direito, aquele que tem a mesma promessa, aquele que tem o mesmo futuro, aquele que foi chamado para triunfar, aquele que foi chamado para testemunhar, aquele que foi chamado para glorificar o nome de Deus aqui na terra. Ei, CN, você foi chamado para mostrar a glória de Deus até que Jesus venha. É certo que Jesus vai vir, mas enquanto Jesus não vier, paralíticos irão andar, cegos irão enxergar, barreiras irão cair, Satanás será amassado, derrotado debaixo dos seus pés, e então a sua boca vai se encher de riso, e entre as nações onde irá, ei, lá na CN existe um povo onde grandes coisas fez o Senhor. De fato, grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio, e por isso nós iremos estar eternamente alegres. Então, segundo a palavra diz: dizei aos conturbados de coração, sede fortes, não temais. O que eu aprendo aqui, a palavra não diz, pastor AT, assim diz o Senhor.
Mas a palavra diz, dizei. É uma palavra liberada para a pastora, seu profeta desse momento. Deus não está querendo liberar a palavra, Deus quer que você libere a palavra que Ele vai colocar na sua boca. Então, é um convite para ser profeta. Seja profeta, seja a boca profética no meio ao caos. Não espere alguém falar, mas seja a pessoa que Deus vai falar. Diga para a pessoa do seu lado, essa tarde é um convite para você ser profeta da sua casa. Então, é um tempo de maturidade espiritual, um tempo de crescimento. Você vai ser profeta dentro da sua casa, profeta na sua família. Ei, você vai ser profeta em meio a crises. Você vai ser o profeta. Eu estava comprando pão na padaria. E quando eu estava comprando pão, eu comprei o pão, eu estava saindo. E eu vi o rapaz que é mecânico há muito tempo da nossa casa. E ele saindo da padaria, ele entrando, eu saindo, ele entrando. Eu estava com pressa, falei, eu vou direto do meu carro, estou com muita pressa, vou falar com o Toninho não. E aí eu percebi que ele colocou as mãos assim e fez um gesto de dor. Quando eu sentei no carro, que eu fui ligar o carro, o Espírito Santo falou comigo, ei, o pastor Souza está vendo alguém entrando no carro com dor nas costas e você vai deixar ele embora? Eu abri o carro, cheguei lá, falei, ô Toninho, tudo bem? Ele falou, tudo. Como é que você está? Estou bem, mas eu estou com a dor aqui nas costas, eu tenho feito vários exames e nada de descobrir o problema dessa dor. E eu falei, pois é, eu percebi que você colocou a mão nas costas, fez um gesto de dor, e eu gostaria de orar por você. Deus, Ele tem agido, não vou te prometer nada, mas pode ser que Deus use da misericórdia e toque em você e essa dor saia em nome de Jesus. E ali no meio da rua, na frente da padaria, as pessoas passando, eu coloquei a mão, repreendi a enfermidade, declarei o poder da cruz no Jesus que ressuscitou e fui embora. Depois de alguns dias eu encontrei de novo. Eu falei, ei Tony, e a dor? Rapaz, alguns minutos depois, aquela dor saiu. Eu contei para minha esposa. A minha esposa chegou assim, ei, tem como você ligar para ele? Ele não precisa nem vir aqui em casa não. Ele pode liberar uma palavra de lá. E eu acredito que o mesmo Jesus curou você, vai me curar aqui em casa. Falei, caramba, ela está com a fé melhor do que a minha. Ela está acreditando igual o centurião. Basta uma palavra de Jesus e vai acontecer. Ei, você foi chamado para ser profeta em meio à crise. Pode aparecer o vale de ossos secos, mas você vai dizer, eu tenho uma palavra de Deus, assim diz o Senhor, e vai virar um exército. Então diga assim, existe uma recompensa. Diga assim, as batalhas virão, mas as enfermidades serão vencidas, crises serão superadas, e ataques emocionais não prevalecerão em nome de Jesus. É tempo de fortalecer. 3 diz, então os olhos dos cegos se abrirão. Aqui não é simplesmente uma cura física, mas aqui também é um discernimento espiritual. Ver o que você não conseguia ver antes. Eu quero liberar sobre a sua vida. Seus olhos irão abrir em 2026. E aquilo que você não consegue enxergar, a saída que você não consegue ver, seus olhos irão abrir e você irá enxergar a resposta de Deus para isso que você está passando. Você vai começar a entender o que antes era confuso. Você vai conseguir enxergar coisas como a mulher do fluxo de sangue. Até aquele momento ninguém havia sido curado em tocar simplesmente nas vestes de Jesus, mas ela conseguiu enxergar algo que ninguém conseguiu enxergar. Ela conseguiu perceber que se ela simplesmente tocasse naquelas vestes, sairia poder e ela seria curada. E ela inaugurou a cura através do toque nas vestes de Jesus. Depois daquele momento, várias pessoas começaram a apertar Jesus e tocar para extrair virtude dele. Então, o que Isaías está falando aqui é isso, seus olhos irão se abrir. Você está entrando numa estação de uma visão espiritual aberta. Você terá revelação e discernimento do reino dos céus. O evangelho do reino. A palavra vai deixar de ser teoria
e se tornar prática. Um tempo onde a soberania do Senhor será visível através da sua vida. Eu quero profetizar: você irá tocar em pessoas, pessoas serão curadas. Você irá profetizar e as coisas irão acontecer. Sabe aquela confusão lá na sua casa? O Senhor vai abrir seus olhos, você vai descobrir o que está por detrás daquilo, e você vai dar uma ordem espiritual, e todo o inferno vai ter que se curvar e vai ter que sair em nome de Jesus. Você vai ser como a palavra de Jesus, liberar palavras como Jesus. Jesus liberou uma palavra para a filha da mulher cananeia, e aquela palavra foi obedecida lá na casa dela, e ela foi totalmente livre. Você vai ser como a palavra de Jesus, que quando o centurião chegou em Jesus na Galileia, que ele retornou, e ele falou: Senhor, libera uma palavra e o meu servo vai ser curado. O oficial, não centurião não, o oficial. E Jesus liberou uma palavra na Galileia e foi obedecida lá em Cafarnaum. O Senhor vai te dar um discernimento tão grande que você vai liberar palavras sobre pessoas da sua família aqui de Brasília, e os espíritos vão ter que obedecer lá em outro estado, e a cura, a salvação e a libertação vai alcançar essas pessoas lá em nome de Jesus. Quarto, os coxos saltarão como servos. É um tempo de superação pessoal. O Espírito Santo está dizendo para você: chegou o tempo de você superar. Um tempo de fazer o que antes não conseguia fazer. Pessoas que desistem no meio do caminho, quero profetizar: isso acabou na sua vida. Pessoas que chegavam na porta do gol e não conseguia fazer, eu quero profetizar em nome de Jesus. Agora você vai ganhar não é somente com gol, você vai ganhar de goleada. Você vai se surpreender com você mesmo. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: o que Deus vai fazer através de você, até você mesmo vai duvidar de você mesmo. Diga isso para outra pessoa do seu lado. Repita comigo, diga assim: o que Deus vai fazer através de você vai ser tão grande que até você mesmo vai duvidar de você mesmo. Eu profetizo em nome de Jesus, em 2026, coisas que você irá fazer serão contadas até as extremidades da terra, em nome de Jesus. E a palavra que eu libero é um testemunho maior do que o outro, um testemunho maior do que o outro, um testemunho maior do que o outro. Porque Jesus diz em João 14:12: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda fará outras maiores ainda. Isso aqui não é soberba, isso aqui é promessa. Uma promessa para ser caminhada. Isso aqui não é um sonho no coração de Deus. Deus não trabalha com sonhos. Deus trabalha com projetos. E projeto é algo realizável. Isso aqui é um versículo que tem que ser uma verdade na minha vida e na sua vida. Tempo de viver uma superação pessoal. Quinto, o profeta diz: as águas arrebentarão no deserto. Aqui está a mudança do cenário. Chegou o momento onde o deserto vai dar lugar a um novo cenário. Um momento onde a dor vai dar lugar ao riso. A escassez, como a pastora Sani pregou, vai dar lugar à provisão. A palavra vai ser liberada, e os recursos serão liberados do norte, do sul, do leste, do oeste. Esses recursos irão alcançar a sua vida. A esterilidade vai dar lugar à frutificação. Mulheres estéreis que não conseguem ter filhos, eu quero profetizar e liberar sobre esse ambiente. O tempo de Samuel nascer chegou. É o momento onde o profeta ou a profetiza na sua vida
nascer e ser gerado dentro do seu ventre. Eu quero repreender toda a esterilidade em nome de Jesus e declarar fertilidade sobre o seu ventre, o seu útero, onde a enfermidade vai dar lugar à cura. Uma mudança de cenário. Terça-feira nós tivemos um testemunho aqui da Karine, que foi diagnosticada com a enfermidade autoimune, que não tinha cura. Seus dedos começaram a inchar, juntas começaram a inchar. O médico falou que não tinha cura e que ela deveria seguir um protocolo que ele ia passar para ela, para tentar amenizar, porque não tinha como mudar aquela situação dela. E ela falou, mas eu quero ter filho. Ele falou, não tem como você ter filho, a inflamação é muito alta, você é uma pessoa que não pode ter filho. E ela chegou no culto Souza, terça-feira, arrasada, destruída. E na fila ela encontrou o Tiago. No final do culto nós oramos pelas pessoas, e ela falou, estou arrasada, olha só, um diagnóstico que o médico me passou. E o Tiago falou, existe um Deus, Deus dos impossíveis, que se você crer, se você mandar embora o medo e a dúvida, e você confiar na palavra dele, ele pode mudar qualquer coisa. E ela começou a fazer uma campanha de 7 semanas aqui conosco. E ela fez a campanha, o médico passou um protocolo de remédios, mas ela sentiu algo forte no coração dela, falou, não, eu não vou tomar esses remédios, Jesus vai me curar. E passou uns meses, ela tinha que voltar no médico, o médico conversou com ela, ela falou que queria engravidar e falou, não tem como. Ela conseguiu engravidar, perdeu o bebê com 2 meses. E aí ela chegou, depois de alguns meses, novamente voltou ao médico, o médico passou para ela refazer os exames, e quando ela lhe pegou, ele falou, você está fazendo protocolo? Está tomando esse remédio? Ele falou, não, mas a enfermidade entrou em remissão, e a enfermidade foi vencida, a enfermidade deu lugar à cura, já não existe mais uma doença incurável. E para a honra e glória do Senhor, no final do ano passado, o Moisés nasceu, e ela apresentou Moisés aqui na terça-feira. Porque é um tempo de romper o sobrenatural. Porque Deus está entrando em cena. E quando Deus entra em cena, a terra seca se torna em lagos. O ciclo da seca está encerrando. E toda estação de deserto na sua vida está sendo quebrada em nome de Jesus. Toda estação de deserto na sua vida está sendo quebrada em nome de Jesus. E a última lição que eu tiro aqui do texto é: onde havia chacais, haverá vida. Aquilo que estava abandonado, aquilo que estava esquecido, aquilo que estava engavetado, sonhos, ministérios, família, alegria. O Espírito Santo é bem claro em dizer para você: tornará a ser habitável novamente, porque toda arma preparada, forjada contra você, não prosperará. Entenda algo: o ataque não venceu, o deserto não vai vencer, a perda não vai prevalecer, porque como foi cantado aqui, quem venceu foi Jesus, há mais de 2000 anos atrás, onde num domingo, na manhã de domingo, ele foi visto lá no túmulo por Maria. Não é a dor que vai contar a história, não é a frustração que vai contar a história, não é o deserto que vai contar a história. Quem vai contar a história vai ser o Espírito Santo através da sua vida. Isaías 35 começa com mãos fracas, joelhos trêmulos, mas termina com cura, restauração, abundância e salvação. Tudo isso porque Deus decidiu entrar em cena.
E Deus está dizendo hoje à noite: não temas, ser forte, eu estou contigo, eu sou o seu Deus. Ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, não temas, porque eu estou contigo. A minha vara e o meu cajado vai te consolar. Deus está dizendo: estou preparando uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Em 2026 eu estou ungindo a sua cabeça com óleo. E em 2026 o meu cálice vai transbordar sobre a sua vida. Certamente que a minha bondade e a minha misericórdia andarão com vocês em todos os dias de 2026. Então a sua boca vai encher de riso, os seus lábios de cântico, e você vai dizer: foi Deus que fez. As pessoas irão perguntar para você: como assim aconteceu? Foi Deus. Mas me explica. Não tem como explicar. Foi Deus. Mas como assim você pagou aquela dívida impagável? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Foi Deus que fez. Eu gostaria que você ficasse de pé. Quando Deus entra, o deserto perde a força, a fraqueza não prevalece. E quando Deus entra, o cenário vai mudar. Esta mesa representa tudo que foi ministrado aqui. Essa mesa representa, pastores, essa mesa representa que o tempo da fraqueza acabou na sua vida. Essa mesa representa que Ele morreu. Essa mesa representa que Ele derramou o sangue dele por mim e por você. Essa mesa representa que havia um preço que a lei exigia. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E que todo ano era necessário um sacrifício para a remissão dos pecados. Mas essa mesa, ela diz que isso foi posto fim, porque Ele pagou o preço, o cordeiro sem mancha, sem mácula. O cordeiro que, pelo derramar daquele sangue, a morte foi vencida. Ele desceu lá no inferno, pegou a chave da morte da mão do diabo. E a palavra diz que deu autoridade à igreja para que no nome dele curasse enfermos, expulsasse demônios, para que o nome dele representasse o evangelho do reino. Se existe um reino é porque existe um rei, e todo rei, ele reina, ele governa. E quando o rei libera uma palavra, a palavra vira decreto, tem que ser cumprida. E a palavra diz que esse Jesus, que nós estamos aqui, o pão representando o corpo dele, o cálice representando o sangue que foi derramado. Esse Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, e diante do nome de Jesus se curva céu, terra e debaixo da terra. Por isso que a palavra diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Eu não sei o seu passado, eu não sei o seu presente, mas eu sei a realidade dessa mesa. A realidade é que apresente-se um homem diante do Senhor, coma do pão e beba do cálice. A mesa não está dizendo é para você ser impedido de comer do pão e beber do cálice. Não, mas ela diz: examine-se pois o homem a si mesmo, se existem pecados que sejam confessados.
E essa mesa é um ato profético para você ceiar hoje e dizer: a partir de agora, aquela vida de derrota, a partir de agora, aquela vida de pecado, a partir de agora, aquela vida doble. Uma hora eu estou no céu, outra hora eu estou no inferno, uma hora eu estou acreditando, outra hora eu estou duvidando, uma hora eu estou me santificando, outra hora eu estou pecando. Não, a partir de agora você vai tomar essa ceia e você vai declarar no mundo espiritual: uma nova criatura está se colocando, uma criatura que vai buscar a santidade, vai seguir a paz e a santificação, porque a palavra diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa mesa não é para acusar, quem acusa é o diabo. Essa mesa é para revelar que um preço foi pago e que todos os seus pecados foram perdoados, e que agora você tem livre acesso a entrar na presença do Senhor, que não existe nada que possa te condenar, nada que possa te parar, nada que possa impedir de você se apropriar das verdades que a palavra diz ao seu respeito. Então eu quero consagrar esses elementos. Eu quero declarar em nome de Jesus que o pão vai te dar força para você continuar a caminhada. O cálice vai cobrir você, vai cobrir a sua casa e a sua família. E assim como acontecia lá no Egito, quando o anjo da morte viu aquele sangue nos umbrais das portas e das janelas, ele foi impedido de entrar, porque existia uma cobertura espiritual. Eu abençoo esses elementos da ceia. Eu consagro o pão, eu consagro o cálice, porque a palavra diz que, como recebi do Senhor, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso toda vez que comeres em memória de mim. E a palavra continua dizendo, semelhantemente, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Uma aliança com superiores promessas, uma aliança onde não é necessário mais matar animais, derramar sangue de animais, porque o sangue perfeito foi derramado naquela cruz. E por isso Paulo diz: entremos confiadamente na presença do Senhor. E que você beba desse cálice, você coma desse pão, e que você discirna o significado da ceia. A ceia é sinal da sua vitória. A ceia não simboliza a morte, não, mas a ceia, ela simboliza a vitória. Jesus venceu naquela cruz, portanto, você também irá vencer. Jesus derrotou o diabo derramando o sangue dele, e através do sangue de Jesus na sua vida, você também irá derrotar as trevas, e você irá se posicionar, e você irá governar até que ele venha. Você vai ser um representante do céu aqui na terra. Então, coma do pão, beba do cálice e em alegria celebre a ceia do Senhor. Ressuscitaste.
cruz não é uma mensagem de derrota. A cruz é uma mensagem de triunfo, de vitória. A cruz é uma mensagem onde o diabo foi desposado. A palavra diz que Jesus expôs publicamente. No Antigo Testamento, quando o rei conquistava uma cidade, a primeira coisa que ele fazia era despir o rei da cidade das suas vestes, despir o seu chefe de exército das suas vestes de oficiais. E ele pegava todos os oficiais e o rei, e ele dizia: até então esse rei, esse chefe de exército e esses oficiais, eles governavam sobre vocês, mas a partir de agora esse domínio caiu por terra, e a partir de agora eu estou governando sobre vocês. O seu rei foi subjugado, a infantaria foi subjugada, o meu exército triunfou, o meu exército venceu, e agora eu estou governando. Foi isso que Jesus fez naquela cruz. Ele chegou para o diabo e falou: até então o príncipe desse mundo, ele agia no mundo, mas ele foi derrotado. Eu despojei, tirei todo o poder dele, porque a partir de agora todo o poder é me dado no céu e na terra. E esse poder eu estou liberando para a minha igreja, e a minha igreja vai avançar, a minha igreja vai triunfar, a minha igreja vai me representar com grande glória e com extremo poder. A minha igreja vai sacudir o inferno, a minha igreja vai bagunçar o Brasil, a minha igreja vai ser uma voz profética. O deserto vai se tornar um manancial, haverá água no ermo, os joelhos vacilantes irão cair, e o fraco vai dizer: eu sou forte. Eu quero abençoar esse mês de fevereiro. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida e declarar: chegou a estação de você ser profeta na sua casa, profeta na sua família, profeta por onde você andar, e que pessoas tenham um encontro com Jesus através da sua vida. Deus abençoe vocês, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Uma ótima semana. Deus abençoe vocês.